Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje, não no olho do furacão, mas no olho da toupeira, vamos falar um pouco sobre a acusação que foi deduzida ao Sport Lisboa Benfica SAD na passada semana e ainda vamos dar um pequeno lamiré sobre Guarandas Fernandes e a sua grande confusão face àquilo que é a lei e a justiça em Portugal. Na semana passada, precisamente terça-feira, depois do episódio do Batalha estar gravado, foi conhecida a acusação à Sport Lisboa Benfica SAD no caso do processo à toupeira. E ainda bem que já foi há uma semana atrás, pois vamos hoje falar sobre ela, já com algum distanciamento e já com alguma capacidade de análise a tudo aquilo que foi dito, dado o turbilhão de informação, o turbilhão de opiniões que foi sendo gerado. A verdade é que, tal como se esperava, o Benfica foi acusado num processo onde uma semana antes tinha, quando soube que era arguída, tinha ameaçado, ou neste caso tinha pedido que o juiz desse mesmo processo fosse afastado. Já nessa altura tínhamos percebido que o Benfica não estava satisfeito com quem estava a dar sequência ao processo. E percebemos depois também que, através de um dos seus peões, neste caso Pedro Guerra, que iriam atacar o procurador responsável por este processo. Segundo esse moço de Luís Filipe Vieira, o procurador é portista, o procurador é do Futebol Clube do Porto. Ora, segundo Pedro Guerra, podemos concluir, portanto, daquilo que diz Pedro Guerra, que o procurador deveria ser afastado por ser do Futebol Clube do Porto. Ora, a primeira pergunta que se faz é, e se fosse do Benfica? Já não tinha que ser afastado? Se fosse do Benfica, já era bom? Ou será que um procurador tem que informar o seu clube desportivo quando lhe é colocado algum processo? É que aquilo que Pedro Guerra quer dizer, aquilo que o Benfica quer dizer, é que a justiça tem cores. Aquilo que estão a dizer, portanto, é que o apito dourado parou em Leiria, porque de Leiria para baixo era tudo benfiquista. Aquilo que estes senhores querem fazer crer é que os processos judiciais, ou as denúncias, ou as investigações, têm maior ou menor avanço em função da cor dos seus investigadores. Ora, isto é grave. Isto é muito grave. Isto é mais uma forma de tentar descredibilizar a justiça. Obviamente que quando a justiça não lhes interessa, obviamente que quando a justiça não está, segundo eles, ao lado do Benfica, a justiça já é má. Nós temos a justiça boa e temos a justiça má. E, portanto, esta é uma das estratégias do Benfica para tentar descredibilizar o Ministério Público, tentar descredibilizar esta acusação e tentar descredibilizar este processo. Mas há uma coisa, e há várias coisas que podemos aqui dizer, não vamos seguramente poder analisar tudo, mas uma delas tem a ver com a necessidade que todos os moços, mocinhos, peões de brega, cartilhados, cartilheiros e empregados e assalariados e abençados do Benfica continuam a dizer. É que não há um caráter desportivo nesta acusação. Será extremamente difícil provar que houve um nexo de causalidade entre os factos envolvidos neste processo e a verdade desportiva. Ora, eu não sou jurista, mas também não sou burro. E também não como tudo aquilo que esses moços dizem. Eu recomendava, quem ainda não o fez, que lessem as 80 páginas da acusação. E sobre a acusação, deixem-me só dizer uma coisa. Quem não tiver e quiser, basta mandar uma mensagem privada para o Batalha que nós disponibilizamos a acusação, pois a acusação é pública. Voltando ao tema, se formos ao ponto 19 da acusação, vamos ler o seguinte. Também em benefício e no interesse da Sport Lisboa Benfica Futebol SAD, Paulo Gonçalves e a Sport Lisboa Benfica SAD foram oferecendo, pelo menos nas épocas desportivas 16-17 e 17-18 até 3 de março de 2018, convites e produtos de merchandising a Júlio Loureiro, de forma a criar condições de permeabilidade por parte do observador de arbitragem, tendo em vista decisões favoráveis, conhecimento privilegiado de informações desportivas e de pessoas e contactos ligados à arbitragem. Pergunta, isto não tem nada a ver com a verdade desportiva? Isto não tem nada a ver com informações que possam influenciar a verdade desportiva? Tem, claro que tem. Mas
porque há pessoas que não podem saber, podem não saber, podem desconhecer Júlio Loureiro. Eu gostava de vos dizer também, tendo apenas por base a acusação, que Júlio Loureiro é uma figura omnipresente do desporto. Ou seja, Júlio Loureiro, e vamos agora aqui ler-vos uma coisa, diz assim: Júlio Loureiro foi ainda observador de árbitros da Liga Portuguesa de Futebol Profissional nas épocas 2010, 2011, 2014, 2015 e 2015-2016 e da Federação Portuguesa de Futebol desde a época desportiva 2003-2004 até a época 2017-2018. Isto não tem nada a ver com verdade desportiva. E outra coisa giríssima. Os senhores, nomeadamente os seus peões, vêm dizer que só foram analisados, como isso fosse uma coisa muito normal, ex-árbitros que já abandonaram a carreira há muito tempo. Esta é uma teoria peregrina. Então quem é que foram alguns dos analisados pela toupeira? Bertino Miranda. Bertino Miranda já acabou efetivamente a carreira há muito tempo. Mas quem é? É o número 2 do atual Conselho de Arbitragem. Carlos Carvalho. Alexandre Morgado. Acabaram a carreira há muitos anos, foram árbitros há muitos anos. Mas já repararam que Carlos Carvalho e Alexandre Morgado são dois nomes que constam no organigrama que o Sport Joelho Benfica SAD apresentou num programa da BTV como sendo do novo apito dourado? Já repararam? E Alexandre Morgado, sabem de quem é sogro? De Rui Oliveira, árbitro da primeira categoria. Então e nada disto tem a ver com parte esportiva? Então e Júlio Loureiro, observador de árbitros da Liga, que jogos observou? Nós já colocamos aqui no Batalha. Júlio Loureiro, entre outros, foi o observador do árbitro. Foi aquele que pontuou o árbitro Marco Ferreira na época em que Marco Ferreira desceu de divisão no famoso Braga 2 Benfica 1. E nada disto tem a ver com caráter desportivo. Oh, meus amigos, vamos deixar de brincadeiras. Até porque a parte esportiva não é só a bola que entra. São também as relações que se criam. Os conceitos de condicionamento que se geram sobre todos os agentes desportivos. E é isto que as pessoas querem abafar. É isto que as pessoas querem apagar, mas nós temos uma boa notícia. Os juízes estão perante as provas. O Ministério Público tem as provas. Só o que as tenho. Eu não tenho nada disso. Mas têm eles. Agora, há uma coisa muito importante e sobre isto não há muito que se possa dizer. Eu tenho tido vários pensamentos sobre este processo. E um dos pensamentos que tenho tido é sobre a Porta 18. E dizem-me assim, então o que é que o processo é toupeira tem a ver com a Porta 18? Olha, o processo Porta 18, o que é que aconteceu? Houve um empregado do Benfica que traficava droga, que recebia colombianos nas instalações do Benfica, que traficava droga com um carro do Benfica, que se relacionava com os traficantes nos escritórios do Benfica, cujo seu sobrinho passou depois a ser o motorista do presidente do Benfica. E como é que tudo isto aconteceu? Ou como é que isto tudo acabou? O Benfica não foi acusado de nada, o Benfica passou incólume a tudo isto, e o designado Zé do Benfica está agora na cadeia. Não sei quem é que estará a sustentar a sua família, não sei quem é que o estará a sustentar. Agora, há uma coisa que eu sei, ou há uma coisa, não é que eu sei, é uma coisa que eu me questiono. Será Paulo Gonçalves o novo Zé do Benfica? Neste caso, o Paulo do Benfica? Será que o Benfica, que, sublinho bem aquilo que vou dizer, não vai deixar cair Paulo Gonçalves? Não vai deixar cair Paulo Gonçalves. E tudo aquilo que tenham sido os comunicados do Benfica de aparente afastamento de Paulo Gonçalves são tão só um silêncio higiênico. Porque se efetivamente o Benfica se quisesse demarcar dos comportamentos de Paulo Gonçalves, era fácil. O Benfica emitia um comunicado a dizer assim, não queremos saber das práticas de Paulo Gonçalves, não temos nada a ver com elas, este senhor a partir de agora tem as suas funções suspensas. No mínimo, funções suspensas. O Benfica fez isso? Não. Porque o Benfica não vai deixar cair Paulo Gonçalves. Agora, falta saber se vamos ter o Paulo do Benfica ou o Pisca-Pisca do Benfica. É o que vamos ficar a saber mais daqui a uns tempos. Agora, não pensem que o Benfica vai deixar cair Paulo Gonçalves. Eu gostava também de vos dizer uma outra coisa.
Eu julgo que nós temos que abordar este tema com muita prudência, muito cuidado. Deixar que a justiça faça o seu caminho. Ao contrário daquilo que outros querem, a justiça tem que seguir o seu caminho. Até por uma razão extremamente simples. A tentativa de descredibilização do Benfica face à justiça tem um único objetivo: condicionar decisões futuras. E há coisas sobre este processo que eu gostava de vos recordar. O que é que aconteceu aqui? Aqui aconteceram diversas consultas a processos que estavam em curso contra o Benfica e em conjunto com outros competidores. 26 processos que foram analisados. Alguns deles bem curiosos. Analisem a acusação. Por exemplo, um dos processos que foi consultado foi um processo que envolvia o CEF. Coisa gira. Outro processo foi o processo no qual Mário Centeno era analisado por alegadamente ter recebido bilhetes à troca de um perdão de IMI do filho de Luís Filipe Vieira. Seguramente Paulo Gonçalves guardou essa informação para ele. Outro processo analisado foi aquele em que Vítor Catão, à data diretor desportivo do Canelas, foi acusado por Luís Filipe Vieira de ser capanga do Futebol Clube do Porto ou dos Super Dragões. Seguramente que Paulo Gonçalves escolheu essa informação e não partilhou com Luís Filipe Vieira. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. É que há investigações que estão feridas de morte. Eu gostava de vos recordar uma coisa que aconteceu no dia 19 de março. No dia 19 de março, a Polícia Judiciária... 19 de outubro, às 10h30 da manhã, a Polícia Judiciária faz uma busca ao escritório de Paulo Gonçalves. Então, o que é que encontra? Eu vou ler. Em cima de um móvel situado à porta do espaço de trabalho de Paulo Gonçalves, os investigadores encontraram um livro intitulado Campeão del Siglo XX, a reportar-se ao Peñarol, dedicado ao clube uruguaio, e um inspetor da PJ começou a folheá-lo. Em resultado, encontrou 12 folhas que faziam parte de uma investigação criminal que estava sob segredo de justiça. Sabem qual era este processo? Era o processo dos e-mails. Ou seja, esta investigação dos e-mails está ferida de morte porque eles sabiam de tudo aquilo que estava a passar na investigação. Mas, meus amigos, o Benfica foi acusado e tem sido acusado por muita gente de ter mantido uma certa superioridade, um certo autismo. Rui Santos falava que o Benfica era como o barco do Titanic, fazia de conta que nada estava a acontecer. Não é verdade. O Benfica achava que nada ia acontecer porque sabia tudo o que se passava nos processos. O Benfica achava que tudo isto ia ficar em águas de bacalhau porque estava a consultar os processos ao dia, podendo desta forma ocultar ou até destruir provas. Portanto, esta investigação e outras estão feridas de morte porque o Benfica teve acesso ao desenrolar das mesmas. E foi por causa disto que o Benfica, os seus dirigentes, o seu presidente achavam que nada disto ia resultar em nada porque eles achavam que eram o poder absoluto, que tinham tudo controlado, que sabiam tudo ao dia. E este é que foi o problema do Benfica, que foi achar que sabia tudo, que tinha tudo controlado. Porque acho muita piada quando alguns dizem isto o segredo de justiça é violado todos os dias. Esta gente é maluca, ou faz nós malucos. Desculpem lá. O segredo de justiça muitas das vezes é violado em particular pela comunicação social, que divulga antecipadamente factos do processo. Não é conhecido que um investigado, por conta própria, tenha acesso ao dia, ao minuto, sobre as suas próprias investigações. Portanto, ambas são violações do segredo de justiça, mas não são comparáveis. Essa gente quer nos atirar areia para os olhos, mas as situações não são comparáveis. Nós não podemos comparar uma situação com outra, nós não podemos comparar a violação do segredo de justiça, por um lado, no caso da comunicação social, ou a violação do segredo de justiça pelos próprios investigados e que assim podem salvaguardar tudo aquilo de que possam vir a ser alvo em termos de investigações. E, portanto, eu gostava só de vos concluir a dizer o seguinte. Perdeu-se a vergonha neste país. Querem fazer crer que as pessoas se vendiam, que as pessoas eram corrompidas à troca de meia dúzia de trocos. E isto é gravíssimo por uma razão simples. Esta gente, a rogo da defesa do Benfica, quer definir agora os bons corruptos e os maus corruptos. Um corrupto que se venda por bilhetes é um bom corrupto. Ou, neste caso, é um mau corrupto porque não valia a pena ter-se corrompido. Já aqueles que o fazem por milhões são bons corruptos. Valia a pena. Ou seja, esta gente quer classificar os corruptos.
E há uma coisa muito importante, e não vale a pena continuarem a tirar areia para os olhos dos outros. Não há classificações de corruptos. A corrupção não é medida pelo valor em causa. Corrupto, ou é corrupto, ou não é corrupto. Agora, o Benfica continua com esta teoria de que está o mundo contra ele. O mundo está contra o Benfica e o senhor doutor, não sei se ele é doutor, acho que é médico, se calhar já fez muitos funerais, o doutor Barandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, o famoso homem dos rins de aço, veio hoje fazer uma declaração tremenda. O Benfica tem sido atacado de forma completamente inexplicável e injusta. Claro. Como é que alguém que é maior do que Portugal, como é que alguém que domina a máquina, como é que alguém que acha que domina tudo, pode agora estar a ser atacado? E este senhor diz isto com esta cara deslavada. Este senhor diz isto com a maior das latas. Porquê? Porque, para além de todos os processos que estão em curso, e há muitos, para virem cá para fora, o Benfica esta semana foi também castigado com 2 jogos à porta fechada. Um no IPDJ, outro via Conselho de Disciplina. IPDJ é esse, que já percebemos que também tinha uma toupeira, notícia de hoje. Toupeira no IPDJ, consultava os processos que envolviam as claques do Benfica, claques essas que o Benfica insiste em dizer que não tinha que legalizar. Pois não tinha. O Benfica não tinha que legalizar as suas claques. Nem o Futebol Clube do Porto tem que legalizar as suas claques. Nem nenhum clube tem que legalizar as suas claques. Aquilo que um clube não pode fazer é apoiar claques que não estejam legalizadas. Portanto, quem criou o problema foi o Benfica, por não cumprimento da lei. Porque se o Benfica não é, como é óbvio, obrigado a legalizar as suas claques, então não as podia apoiar. E apoiou. E como tal levou um jogo de castigo por reincidência no apoio através do IPDJ. Também por reincidência comportamental dos seus adeptos. Levou um jogo de castigo à porta fechada por parte do Conselho de Disciplina. E depois, há aqueles inteligentes que querem comparar coisas que não são comparáveis. Porque toda a gente já tirou uma tocha para dentro do relevado. Porque toda a gente já retardou o início da partida. Pois já, toda a gente já o fez isso. Só que só o Benfica é que foi recorrente nestes comportamentos. E depois vem dizer que a culpa foi de Estoril, que era o organizador do evento. Então, e quando foi o incêndio no Estádio da Luz, o Benfica não atacou os adeptos do Sporting? Então era o Benfica que tinha que ter sido atacado. Então quando o árbitro foi agredido pelo Diabo de Gaia, então quem era o organizador do evento? Não era o Benfica? E agora, até parece que não nos estamos a recordar dos inúmeros pedidos da direção do Benfica via comunicado a solicitar às suas claques, a solicitar aos seus grupos de sócios organizados que não lançassem engenhos pirotécnicos para dentro do relevado. Então se pedia isso, porquê é que o fazia? Porquê é que o Benfica, quando recebeu as multas por esses comportamentos, nunca disse nada e agora já diz? É a incoerência. É a incoerência do Benfica que depois coloca estes senhores, como Barandas Fernandes, a vir dizer estas bacuradas e, mais uma vez, a deixar passar a história para os 6 milhões de que o Benfica está a ser perseguido. O Benfica não está a ser perseguido. O Benfica finalmente está a ser julgado como os outros. O Benfica não pode continuar a viver num regime de exceção como vivia. As regras eram umas para uns clubes e eram outras para o Benfica. E isso tem de acabar. E tem de acabar. Não é para passar para o Futebol Clube do Porto. Não. Tem que passar porque isto é um Estado de Direito e os clubes são todos iguais, as instituições são todas iguais. A lei é que já não é igual para todos. Muito menos as investigações, porque, mais uma vez vou recordar, as investigações de que o Benfica é alvo estão feridas de morte pelo acesso indevido a essas mesmas investigações. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha que prometemos que na próxima semana não vai ser só dedicada a este caso, a não ser que surjam mais novidades. O olho da toupeira continua cá. O olho da toupeira vai continuar debaixo de nós. Agora, há uma coisa que é mais importante que tudo isto, que é o Futebol Clube do Porto. E como o Futebol Clube do Porto, na próxima terça-feira, joga em Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, terra mítica, com uma Liga dos Campeões ganha a cores, obviamente que na próxima terça-feira não faremos o episódio. Vamos tentar gravar na quarta, mas se não for possível na quarta, regressaremos na próxima quinta-feira. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto!